Eu já despejou cerveja num copo de uma forma mais lenta ou mais rápida, com um copo inclinado ou menos inclinado, ou se você é mais metido a chique como eu, espumante, ou se você, por exemplo, já observou o que acontece quando você tenta empurrar dentifrício dentro de um tubo, né, a pasta de dente, você vai empurrando devagar, demora às vezes para sair, às vezes você empurra, ele sai todo de uma vez. Esse tipo de diferença de comportamento, quando os fluidos estão passando de um lugar para o outro em velocidades diferentes, é o objeto do que nós vamos falar agora. No ensino superior em ciências exatas, nós diferenciamos o escoamento de fluidos em dois tipos principais, laminar e turbulento. E certamente você teve algum contato com isso, de um ponto de vista prático, talvez, se você estudou engenharia ou alguma ciência correlata. De um ponto de vista prático, para resolver algum problema, imaginando óleo, água ou mesmo alguma coisa alimentícia dentro de um tubo, dentro de um tanque. Mas existem as definições formais e existe uma matemática bastante misteriosa em torno disso. Nós chamamos de escoamento laminar aquele em que as partículas do fluido, os pedacinhos de fluido, eles estão mantendo mais ou menos as mesmas velocidades se você observar um certo lugar no espaço. Ou, falando de outra forma, que o campo de velocidades se mantém uniforme. Quer dizer, se você imaginar que cada pedacinho do fluido, enquanto ele está se movendo, tem um vetor de velocidade, esse vetor continua mais ou menos igual naquela mesma posição. O nome laminar vem de você imaginar lâminas do fluido, como se o fluido fosse feito de camadas e essas camadas permanecessem camadas, ou seja, as partículas que estão andando numa camada continuam naquela camada e as que estão em outra camada. Não há transferência de massa de uma camada para outra, de uma lâmina para outra, e daí o nome escoamento laminar. Em contrapartida, o escoamento turbulento é aquele em que existe transferência de massa de uma lâmina para outra. Existem os vórtices, existem essas voltinhas, esses pequenos redemoinhos que um entra em choque com o outro e eles se colidem formando outros redemoinhos de uma forma bastante aleatória e bastante complicada de se estudar, considerado até hoje um dos problemas de imprevisibilidade, um dos problemas não determinísticos dentro das ciências clássicas. Para fins práticos, nós consideramos o que nós chamamos de transição laminar turbulento, quando esses pequenos vórtices estão aparecendo até o ponto que há tantos que não se vê mais lâmina alguma de fluido e eles estão cheios de bolhas, eles estão nesse comportamento completamente de vórtices, completamente turbulento. O que define se o escoamento vai ficar laminar ou turbulento ou na transição? Bom, são algumas propriedades você deve imaginar. Talvez, se você imaginar que você está, como no exemplo que eu dei no começo, se você está fazendo escorrer espumante dentro de uma taça, cerveja dentro do copo, de uma forma mais lenta e inclinada, você vai notar que se formam menos bolhas, ou mais rápido, com mais volume, ou menos inclinado, com uma queda maior e, portanto, com maior velocidade, vão se formar mais bolhas, naquela configuração turbulenta que você verá quando o jato de fluido encontrar o reservatório de fluido maior. Então tem a ver com isso. Mas se você imaginar, por exemplo, despejar mel em cima de um tanque, em cima de um chá, por exemplo, você vai notar uma dificuldade muito grande de formar bolhas no mel. É até possível, mas com velocidade muito alta, às vezes ou talvez com uma temperatura muito alta. As razões para isso são todas amarradas no conceito de engenharia chamado viscosidade. Viscosidade é bastante difícil de ter uma noção empírica, uma noção intuitiva como massa, como velocidade, como peso, esse tipo de coisa. Então, é uma definição, inclusive, que é concomitante, matematicamente equivalente, mas concomitante em áreas diferentes da engenharia. O pessoal às vezes, a engenharia automotiva, a aeronáutica, define viscosidade como alguma coisa relacionada ao tempo que um certo volume de óleo escorre num plano inclinado e dá isso um número de viscosidade. Mas isso é equivalente à definição mais comum, que é de avaliar quanto de força você tem de fazer para arrastar um fluido. Como assim? Ou arrastar as lâminas de fluido. Como assim? Imagine que você colocou uma placa, metal por exemplo, ou uma superfície em cima da pia e uma tampa por cima e no meio um monte de mel. Você vai fazer uma certa força para arrastar essa tampa. E se você tivesse, em vez de mel, tivesse, por exemplo, pasta de dente, ou se você tivesse água, ou se você tivesse óleo, você fará forças diferentes.
essa relação do quanto de força é preciso fazer em relação ao tamanho, ou seja, por unidade de área daquela mancha do fluido, está relacionada à viscosidade. A viscosidade formalmente é definida assim, pelo menos linear. A viscosidade é uma medida de proporcionalidade entre quanto de força por unidade de área, isso tem nome de tensão, de cisalhamento, porque é a tensão tangente ao movimento, e a proporcionalidade disso com a variação da velocidade. Se você, por exemplo, arrasta uma tampa em cima da pia, a pia está parada, a tampa está na velocidade que você está arrastando, essa variação de velocidade, essa inclinação da velocidade está relacionada com isso, então nós definimos a viscosidade como essa razão, a força por unidade de área que precisa ser feita para fazer esse arraste e a variação de velocidade que se conseguiu impor para esse fluido. Quando esse número, em geral μ, que é a viscosidade, é definido para fluidos diferentes, você está caracterizando a viscosidade do fluido. E é lógico, às vezes esse número ele não é constante e aí você tem o que nós chamamos de fluidos newtonianos e não newtonianos. Os fluidos newtonianos respeitam essa definição com esse número de viscosidade mais ou menos constante. Fluidos não newtonianos, como exemplo a pasta de dente, você começa a apertar quando ela está cheia, ela sai em uma certa velocidade, de repente ela sai muito mais rápido. É um fluido que varia muito a velocidade com a tensão de cisalhamento de forma não linear, aí então você tem o fluido não newtoniano. Então a viscosidade, como ela relaciona força que precisa ser feita para arrastar as lâminas do fluido com a velocidade com que as lâminas estão sendo arrastadas, e a distinção entre laminar e turbulento está precisamente em essas lâminas se desintegrarem formando vórtices, começar a haver massa passando de uma para outra, aí você tem a tentativa de juntar essa transição na forma de um número, na medida de um número, que é um número adimensional usado empiricamente, pouca teoria nele, mas empiricamente, para dizer essa transição, é chamado número de Reynolds. O número de Reynolds é uma relação entre o quanto de inércia, ou seja, o quanto de massa por volume tem um fluido e o quanto de distância que ele está sendo arrastado pela viscosidade. Quanto maior a inércia, mais mais fácil de existir turbulências, porque o fluido vai ser afetado das forças em volta dele. Quanto mais viscosidade, mais difícil haver turbulência. Um mel muito viscoso é muito difícil fazer bolhas, água pouco viscosa, muito fácil fazer bolhas. E a situação também, como você vai ler aí, número de Reynolds igual a densidade vezes velocidade vezes diâmetro do tubo em que se está escoando, ou comprimento da largura do que se está escoando, dividido pela viscosidade. Então você entra velocidade, quanto mais veloz estiver passando, mais fácil fazer bolhas. Quanto maior a lateral, né, a área de comprimento, ou uma proporcionalidade com a área, uma grandeza que é proporcional à área de escoamento, ou perímetro de escoamento, também mais fácil. Quanto maior a densidade, mais fácil, e quanto maior a viscosidade, mais difícil. Então este número faz uma razão das forças que tendem a levar à turbulência e dos elementos físicos que tendem a segurar a turbulência. O pessoal até coloca num gráfico associado ao atrito perdido no escoamento de um fluido em cima de uma superfície ou dentro de um duto, que é esse gráfico que você vê aí, o gráfico de Moody, ou ábaco de Moody, que ele dá um fator, que é um fator de atrito, uma constante que multiplicada pela energia cinética, ele dá o quanto de energia se perde com o fluido escorrendo, e o número de Reynolds. Você notará que numa certa faixa o comportamento é bastante simples, é uma reta em log-log, quer dizer, na verdade é uma função inversa, e depois ele se torna uma curva que vai estabilizando, conforme a rugosidade também do ambiente que o duto está escoando. E aí tem uma regiãozinha no meio aí entre 3.000 e 4.000 unidades, porque o Reynolds é adimensional, em que o escoamento está transferindo do laminar para o turbulento. Numa animação você consegue ver aí o surgimento das primeiras bolhas durante o escoamento, que são pequenos pontos em que aleatoriamente apareceram pequenos vórtices que foram se propagando, se alargando. Esses pontos são chamados de perturbações de primeira ordem, até o ponto que os vórtices vão aumentando tanto que eles tocam uns aos outros e começam a produzir os vórtices de muito mais alta frequência, que são os de segunda ordem, e a partir daí o escoamento está plenamente turbulento. Peraí, então você está dizendo que se eu for mexer um iogurte na mesma velocidade que eu for mexer uma água, com o iogurte eu vou fazer mais força porque ele é mais viscoso?
Isso, dá essa aqui que você não come iogurte. E além disso, se você mexer os dois com a mesma velocidade, além de você estar fazendo forças diferentes, porque um é mais viscoso e o outro é menos, se você aumentar a velocidade, nos dois você terá de fazer mais força. Vou tirar essa caca. Se você gostou dessa explicação, tem algo a comentar, comente aqui embaixo, aperte no like, no curtir, no sininho e inscreva-se no nosso canal se for do seu interesse. Muito obrigado pela atenção.